E aí, pessoal do 7º ano, como é que tá as coisas, cara? Vamos lá. Tô aqui produzindo esse vídeo pra gente corrigir uns exercícios lá do capítulo 5. Lembre-se, eu pedi que vocês fizessem atividade lá na instrução. Então, bora lá corrigir os exercícios. O primeiro exercício que eu queria que vocês fizessem foi a atividade 1 na página 239. Vamos ver o que é. Trata-se de o que aí, pessoal? Trata-se de Brasil, evolução da produção de cereais, legumes e oleaginosas entre 80 e 2015. Então nós temos um gráfico. O gráfico você precisa analisar o que é a produção e a área cultivada. Isso é fundamental. Isso é o tamanho da propriedade e a produção. Olha aí que engraçado. A produção aumentou, mas a área ficou mais ou menos a mesma. Aí nós temos lá as afirmativas. A produção agrícola cresceu no período considerado, enquanto a produtividade diminuiu. Mano, a produtividade diminuiu? Diminuiu nada. Portanto, vamos lá, falsa. E a justificativa já está aí, né? A produção aumentou. Na B... Aí, você está fazendo em casa, aí dá uma pausa no vídeo, e daí você está lá na página 239, você vai lá, corrige e depois você continua. A B, produção agrícola aumentou juntamente com a área cultivada. A produção agrícola realmente aumentou, mas a área cultivada ficou realmente a mesma, né? Então, afirmativa falsa também, tá certo? E a última, a área destinada à agricultura cresceu pouco. A área destinada para a agricultura é essa daqui. E a produção cresceu aceleradamente. Devido à aplicação de novas tecnologias. Só pode ser isso que aconteceu. As propriedades, as fazendas, os sítios são do mesmo tamanho. Acontece que os caras estão usando tratores, estão usando equipamentos que fazem com que haja maior produtividade e menos mão de obra. Então essa daqui é a verdadeira. Beleza? Espera aí que a gente já vai ver o outro. O outro exercício lá na página 241, nós temos o quê? Presta atenção aí, meu querido. Estrutura fundiária. Nós temos aqui o número de estabelecimentos ou percentual de estabelecimentos agrícolas. E desse lado aqui nós temos as áreas agrícolas. Vamos lá, o tamanho, hectares, tá certo? E aí nós temos as afirmativas. Na primeira, muita gente tem pouca terra insuficiente para uma boa produção agrícola, o que contribui para o empobrecimento do campo e para a fuga de milhões de camponeses em direção às cidades. Isso daqui é uma verdade, cara. Justifique com base nos dados do gráfico. Aí você vai pensar o seguinte, olha só, 50,4% do número de proprietários, eles só possuem esse pedacinho aqui. Vocês estão vendo? Eu vou explicar, olha só, vamos fugir daqui um pouco, eu vou explicar melhor. Olha esse desenho que eu fiz. Vamos supor que isso é uma área agrícola. Aqui eu fiz uma rodovia, tal. Isso é uma área agrícola. Reparem, isso é o total de uma área. Mais da metade da área pertence a 3 pessoas. 3, fazenda 1, fazenda 2, fazenda 3. Olha só, 3 fazendeiros são donos de mais da metade. E aí, 14 fazendeiros são donos do restante que sobra. É lógico, são 3 gigantescas fazendas. Isso aparece aqui assim, meu querido. Olha só, 0,9% seriam os 3 fazendeiros, são donos de 44% das terras. Olha aqui, azul e azul. Enquanto isso, um número enorme de propriedades equivaleria a essas 14 propriedades aqui, fica com um pedaço relativamente pequeno de terra. Nesse caso, essa vai ser verdadeira. 50% das propriedades agrícolas são pequenas propriedades, ocupam um mínimo de espaço, e no segundo, as grandes propriedades são pouco numerosas. Realmente são poucas, as grandes propriedades são poucas numerosas. Olha, é só esse pouquinho aqui. São pouco numerosas, mas ocupam a maior parte das terras rurais do Brasil. Como que você vai justificar aí? Puxa vida, só olha que 0,9% de propriedade ocupa 44%. É o que eu mostrei aqui, ó, 3 propriedades ocupando um espaço enorme. Beleza? Vamos para outro exercício?
Tô de volta, vamos lá na página 242, atividade 3. Olha aí, gente, nós temos aqui uma charge para vocês analisarem. Então aqui nós temos escravos no Brasil, trabalhava de 10 a 12 horas por dia, recebia apenas comidas, roupas e moradias. Era a situação dos escravos lá na nossa história. Boia fria é o trabalhador atual nos canaviais brasileiros. Boia fria porque o almoço dele é um almoço frio. O cara sai para trabalhar de manhã, volta à tarde. Não é escravo, mas trabalha mais de 10 horas por dia. Meu Deus do céu. Recebe por dia de trabalho, mas o que ganha não é suficiente para comida, roupa e moradia. Olha só que engraçado, gente. A situação dele, o cara trabalha completamente encapuçado, ele ganha por quantidade do trabalho e ganha pouco. Aí vem as afirmativas. A ilustração compara o trabalho escravo lá do século XVIII com o trabalho do cortador de cana hoje, século XXI. Tem ainda muito aqui no interior de São Paulo. Aponte a afirmativa a seguir que melhor analisa a situação. Aí você vai justificar a sua escolha, porque tem um espaço para você justificar. Bom, se você levou a sério e fez, a resposta é a 2. Apesar de terem se alterado as relações de trabalho, e aí você vai justificar, não há mais a escravidão oficial como existia, as relações de trabalho ainda persiste a manutenção de uma situação de superexploração e miséria do trabalhador rural. É o que está aqui, ó, a justificativa está aqui. Talvez a situação dele seja pior, do boia fria hoje, seja até pior do que o escravo, porque aqui mal o senhor de engenho ainda tinha que dar a comida e moradia. Aqui o cara tem que se virar com o salário dele. Não estou dizendo que a escravidão é melhor não, hein? Que isso, Deus me livre. Mas é uma situação de exploração e muito triste. Falou, querido. Corrigimos. Até a próxima. Vai estudando aí e daqui a pouco segue outro vídeo para você. Até mais, 7º ano. Tchau.